Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Conexões Raras, um episódio dedicado à conscientização e compartilhamento de histórias inspiradoras sobre doenças raras. Apresentando o episódio de hoje estarei eu, Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofia Musculares, bem como pai e casado com duas personalidades que têm um diagnóstico raro. Nós estaremos hoje divulgando e compartilhando com você uma condição que todos precisam conhecer, porque quanto mais nós conhecemos sobre diagnósticos raros, melhor é a qualidade de vida. Hoje nós estamos honrados em receber uma figura marcante na comunidade de neuromielite óptica, mais conhecida a sigla NMO. Cleide Lima, ela é presidente da Associação Brasileira de NMO. E a NMO é uma condição desafiadora e muitas vezes incompreendida. E é por isso que é crucial ampliarmos a discussão sobre ela. Cleide Lima, com sua dedicação incansável, lidera a associação na luta pelos direitos e bem-estar dos pacientes pelo Brasil todo. Junte-se a nós nessa conversa significativa, enquanto buscamos criar mais conexões e compreensão em torno desta condição rara. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG Brasil, nossos agradecimentos a todos os apoiadores sociais desse projeto, que é a Takeda, a Alnylam, a PTC Terapêuticos e a Fredan. E também quero deixar aqui meu abraço e meu carinho a todos vocês que nos acompanham no programa de hoje. Já deixa aí nos comentários, já deixa aí a sua pergunta, já deixa aí alguma coisa que você queira compartilhar conosco e também falar, né? Se você é paciente, se você faz parte da associação, ou se você quer conhecer algum outro diagnóstico, coloca aí nos comentários que a gente vai estar, em qualquer dia desse, trazendo essa afirmação. Então, já quero deixar conosco aqui, já quero deixar a palavra com a nossa convidada, porque ela tem muito a acrescentar aqui. Essa nossa convidada é uma paciente diagnosticada com neuromielite óptica e também uma jornalista em formação. Além disso, a Cleide, ela é presidente da Associação Brasileira, como eu falei anteriormente, e é uma figura de destaque na luta pelos direitos dos pacientes com NMO no Brasil. Então, Cleide, por gentileza, fala aí qual é a tua expectativa para essa entrevista, para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo, porque nós já estamos aqui ansiosos para conversar sobre esse assunto contigo. Olá, prazer enorme estar aqui com vocês para a gente discutir esse assunto que é pouco falado, que é a neuromielite óptica e as doenças do seu espectro. E a minha expectativa para hoje é que a gente possa conscientizar mais pessoas, que a gente possa levar esse assunto para mais lugares, lugares que ele ainda não tenha chegado, lugares em que ele já chegou, mas que ainda não foi difundido, de modo que as pessoas percebam que podem falar também sobre o assunto e que a gente possa mostrar para as pessoas que querem atuar com doenças raras, que querem atuar com esse trabalho de disseminação, de informação, de apoio, de advocacy, que é possível sim, mesmo aí na região que cada um vive, mesmo com a condição que cada um se encontra no momento, é possível que a gente consiga fazer, e eu estou aqui disponível para a gente fazer essa caminhada aí juntos. Que bacana. Então, a gente vai ter uma conversa aqui, um bate-papo bem gostoso, tratando, como ela mesma disse, a questão de ampliar o conhecimento, porque quanto mais se conhece, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais qualidade de vida nós teremos. E aí fizeram algumas perguntas, algumas pessoas lançaram para nós algumas perguntas relativo ao nosso bate-papo de hoje. Eu já queria deixar a primeira pergunta aqui contigo, que diz o seguinte: como foi, Cleide, a sua jornada desde o diagnóstico até a fundação da Associação Brasileira de NMO? Eu costumo dizer que até chegar ao diagnóstico é uma saga, então é uma outra história até bem grandona mesmo para contar, que é como que o diagnóstico da maioria de nós com doenças raras e na NMO, como que a gente chega nesse diagnóstico. Ele é muito desafiador, ele é muito difícil, é buscado várias especialidades médicas, então tem ainda as questões todas que têm a ver com as burocracias e morosidades do nosso sistema de saúde. Então são muitas nuances até a gente chegar ao diagnóstico. E aí, quando eu cheguei ao diagnóstico, que foram 2 anos depois dos primeiros sintomas, eu fiquei com baixa visão, recuperei os movimentos das pernas e do controle dos esfíncteres, mas a visão não foi recuperada 100%. E aí hoje eu sou considerada uma PCD, né? Pessoa com deficiência visual. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui mais recolocação no mercado de trabalho.
consegui auxílio-doença pela Previdência, né, social, tive que dar entrada na justiça, tive dificuldades mesmo para conseguir reorganizar a vida após a NMO. Primeiro porque eu tinha que aprender a viver nesse mundo que eu já conhecia, só que com uma nova condição que era a perda visual. Então foi um reaprender a viver realmente. E a palavra para isso é desafio mesmo. Foi extremamente desafiador, muito difícil, sofrido mesmo, porque é muito difícil a gente conhecer o mundo como a gente conhece, as pessoas, né, visualmente, a gente saber quem elas são, como elas são, e de repente isso tudo ficar apagado, que é literalmente assim. E aí eu entendi que eu não ia conseguir voltar ao mercado de trabalho, não das formas tradicionais que até então eu estava. E as empresas não faziam processos seletivos para PCD, e quando faziam, nunca a qualificação que eu tinha coerência com a vaga. Às vezes tinha coerência com a vaga, como aconteceu, eu participava do processo seletivo e quando percebiam qual era a condição física que eu me encontrava de não enxergar, mesmo eu dizendo que a patologia estava estabilizada e tudo, explicando como que ela funcionava no corpo, eu não ser contratada. E teve um caso específico que eu não falei, eu passei por um processo seletivo, eu fui a pessoa escolhida, e quando eu fui fazer o exame médico eu não passei. Então, não era sobre a minha capacidade técnica, não sobre a minha experiência profissional, era sobre a condição de baixa visão e por ser uma pessoa que tem uma característica que é a NMO, que é a neuromielite óptica. Então, a gente precisa brigar muito por esses lugares. E aí, dentro dessa dinâmica de não conseguir recolocação, entendendo que a neuromielite óptica estava desconhecida e ainda é muito desconhecida no Brasil, que não se tem um protocolo clínico, que ainda não tinha medicações, que não tinham chegado medicações ainda no Brasil. Nós temos 3 aprovadas pela Anvisa, mas tudo que acontece após a aprovação ainda está para acontecer, né? Tá para brigar. Literalmente são muitas brigas, né? Muitas lutas. E eu entendi que a gente precisava fazer uma movimentação mais próxima dos pacientes, mais próxima dos centros de referência, mais próxima da cidade e dos estados. E aí veio toda essa panorâmica. Eu falei, vou pegar as expertises que eu tenho, que eu aprendi ao longo da minha carreira profissional, ao longo do meu desenvolvimento pessoal também, e colocar em prol dos raros e principalmente da neuromielite óptica. E hoje a gente atua com esse olhar para a neuromielite óptica, outras doenças neuroimunológicas, em apoio e suporte a outras associações e também há alguns pacientes que nos procuram. A gente não dispensa, digamos, né? A gente acolhe todos eles. E também para as outras associações de raros, entendendo que a gente precisa fazer um trabalho de união. E essa união é pegar as expertises que todos temos, unir tudo que é possível, que cada um já movimentou, para que a partir disso a gente consiga ir para um lugar que normalmente as queixas, as necessidades e as buscas são as mesmas. Então a gente precisa seguir esse caminho. E algumas doenças raras já fizeram o caminho que a neuromielite óptica ainda precisa fazer aqui no Brasil. Então é preciso ter essa conexão, essa união, e a partir disso a gente conseguir conquistar o que se precisa. Então, o motivo principal de ter fundado a Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, a ABNMO, foi vendo toda essa dificuldade, toda a dificuldade do meu diagnóstico, de tantos que estavam ali próximos e na movimentação toda da comunidade NMO, vendo os acessos que não eram conseguidos, né? A dificuldade pelos acessos à saúde, a dificuldade em qualidade de vida de muitos de nós, e também percebendo essa parte que diz respeito à empregabilidade e renda. O Brasil precisa normalizar que pessoas com doenças raras, que pessoas com deficiências e que cuidadores de pessoas com doenças raras e deficiências, eles podem e devem estar inseridos no mercado de trabalho, porque tem muito a contribuir com o mercado de trabalho. Então, foi juntando todas essas dores, literalmente foram dores, que eu resolvi, como eu falo, pessoal, montar o rolê, aí, o meu próprio rolê, para poder fazer com que eu estivesse produtiva, eu estivesse no mercado de trabalho
em uma área que, para mim, até então, eu desconhecia a fundo, porque é o terceiro setor, e não conhecia nada do terceiro setor em saúde, mas aprendi, busquei parceiros, busquei conexões, busquei pessoas e instituições que perceberam que era possível unir forças, e hoje a gente está aí, atuando em todo o território brasileiro. Em vários estados nós temos apoio de instituições presencialmente. Nesse mês de março, também de conscientização sobre a neuromielite óptica, a gente está fazendo o Março Verde, e nós, da Associação Brasileira, estamos com um projeto chamado Conexões Verdes, que é a mesma lógica daqui do Conexões Raras, que a gente precisa conectar quem são as pessoas, quem são os vários agentes, e nesse caso da NMO, para a gente atuar no mês de março, unidos pela causa e fortalecendo esse movimento. Então, o Conexões Verdes ele já fez eventos em 10 estados diferentes, a gente ainda tem outros aí para acontecer durante o mês de março, e outros que acontecerão pós-mês de março, porque a gente não teve agenda suficiente para que todos fossem no mesmo mês. Então, eu estou rodando vários lugares do Brasil nesse mês de março, e a gente está com essa expectativa de alcançar mais lugares, de alcançar mais pessoas, de encontrar mais parceiros, de encontrar pessoas que queiram realmente estar dentro do movimento de forma ativa, e mesmo que não consiga fazer uma ação grande, entre aspas, grandiosa no ponto de vista da maioria, mas que qualquer coisa que seja feita dentro do seu pequeno ecossistema, isso já vai fazer uma diferença enorme para o contexto dos raros e para a neuromielite óptica nesse contexto Brasil que estamos vivendo hoje. Que bacana, como é muito bom ouvir esse seu comentário, como é bom ouvir a sua experiência. Isso realmente no mundo dos raros, isso é bem saudável, isso é algo assim que nos motiva ainda mais continuar nessa luta ou atrás dessas conquistas. Mas você falou uma palavra que vai conectar com a próxima pergunta, que é justamente os desafios, né? E realmente no mundo dos raros a gente tem um desafio ou mais de um desafio a cada dia que temos que superar. E é interessante que tem uma frase que eu sempre ouvi de amigos dentro da comunidade dos raros, onde eles falam que é justamente raros sim, mas invisíveis jamais. Então, é necessário se colocar à disposição e realmente se mostrar como o próprio meio de conscientização está trazendo isso. E aí eu quero trazer essa pergunta sobre desafios, porque colocaram aqui para nós, e seria muito bom ouvir de você essa questão. Diz assim a pergunta: quais foram os maiores desafios que você enfrentou e como você tem lidado com os desafios físicos e emocionais causados pela NMO ao longo desses anos? O primeiro desafio, que eu acho que é um desafio coletivo, é a gente levar a NMO, inclusive, para a pauta dos raros. Porque o que acontece, normalmente, que eu percebo, né? Posso estar errado, mas até os eventos que são para doenças raras, a gente não fala muito das doenças raras que não são genéticas. E a NMO, ela é não genética. O fato dela ser não genética, a gente precisa levar ela para os ambientes em que as doenças raras genéticas são tratadas. Então, esse ano, do ano passado para cá, eu já consegui que a gente tivesse alguns eventos sobre doenças raras e que esse momento fosse levantado, né, das doenças raras não genéticas. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem que movimentar aí, inclusive dentro do nosso próprio ecossistema de raros. O outro desafio que eu acho que é bem importante, e no sentido de importância, porque enquanto ele não acontece, as coisas também não avançam, é a gente unir as forças em prol dos raros. Porque o que eu normalmente vejo? As associações, elas focam em uma patologia, porque é a forma que a gente encontra mesmo de dar um direcionamento maior. Só que quando a gente vai buscar uma coisa que é para uma patologia, a gente esquece das patologias irmãs. Porque, por exemplo, a esclerose múltipla hoje no Brasil tem vários direitos, tem vários medicamentos incorporados, tem várias conquistas. E há um tempo atrás, a neuromielite óptica era considerada uma variante da esclerose múltipla. Então, quando separou, ela passou a ser uma doença órfã. E aí as pessoas com neuromielite óptica ficaram sem direitos de nada, em absolutamente qualquer coisa. Então, a gente precisa entender, quem está no ecossistema dos raros, que quando acontecem essas separações, a gente precisa continuar brigando por aqueles que estão ali com a gente. Por exemplo, dentro do espectro da neuromielite óptica, tem uma outra patologia que chama MOGAD, que é para quem tem o anticorpo anti-MOG positivo.
que ela vai ser desmembrada em breve. Vai ser essa mesma situação com a que aconteceu da esclerose NMO. E aí eu falo sempre pro pessoal, gente, quem está lutando hoje pela NMO, não abandone o pessoal de Molgade, porque vai ser um caminho todo de novo, aquela coisa toda cansativa, aquela luta toda, que todas as doenças raras que hoje conseguem, que tem PCDT, que tem medicamento incorporado e as outras, todos os direitos, vai começar do zero. E esse pessoal que tem essa patologia precisa também ter direito à saúde, precisa ter direito à qualidade de vida. E quem já fez esse caminho não pode abandonar o outro. É como aquela velha história, não larga a mão do outro, não, porque se largou fica difícil. Então, eu sei e entendo a importância da gente lidar com a patologia específica para ganhar força, ganhar volume, colocar o nome da associação, aquele nome e tudo mais. Mas a gente não pode abandonar, no caso do nosso ecossistema de raros, os raros, a gente não pode abandonar as patologias que são irmãs. E quando eu falo irmãs, irmãs são aquelas que são próximas, como no caso da NMO, é neuroimunológica. Então, existem outras patologias neuroimunológicas. E por que não estarem todas juntas para buscar umas pelas outras? Então, eu acho esse desafio muito difícil também, a gente conseguir unir isso, né? E a parte emocional, o que eu posso dizer? Quando eu comecei a movimentar pessoas, entendendo a partir da minha realidade, porque eu busquei todo tipo de ajuda que eu consegui, emocional, psicoemocional, psicológica, psiquiatra, porque às vezes a gente precisa de um remédio para acalmar alguma coisa ali, apesar de que o médico disse que não era meu caso, mas eu fui atrás dessa ajuda, para poder entender, assimilar e aceitar. Fui também à acupuntura, terapias integrativas, porque eu acho que a gente tem que ir atrás daquelas ajudas que nos colocam no nosso eixo de novo, ou pelo menos nos colocam em um eixo, para a gente dar conta do que tem que dar conta em relação à patologia, aos cuidados que a gente precisa ter conosco, para depois conseguir cuidar do outro. E aí, quando eu decidi realmente que eu passei pelo meu processo de aceitação em relação à patologia, o processo de aceitação também, poxa, eu preciso movimentar aí esse ecossistema. O primeiro serviço que nós colocamos à disposição dos pacientes foi psicoterapia. Então, eu acho que essa minha fala já responde tudo aí. É o início de tudo. A gente precisa para a pessoa e para a família, para algum familiar, para o cuidador dessa pessoa. Porque se a gente não tem um emocional equilibrado, se a gente não consegue ter um mental e emocional ali, um sustentando o outro, a gente não consegue se cuidar enquanto pessoa com a patologia, a gente não consegue ser uma pessoa que aceita ajuda. Se é o cuidador, se é o familiar, essa pessoa não consegue ajudar e apoiar de uma forma mais leve a jornada daquela pessoa que está vivendo com a patologia. Então, quando eu entendi essas várias nuances, a gente montou um grupo de apoio psicoemocional com o psicólogo Ed Santos, que está com a gente nisso tudo. E a gente tem esse grupo de apoio hoje, que funciona tanto no grupo geral, tem o grupo das familiar, amigos e pessoas que não é a pessoa com patologia, e tem um outro grupo que também é só para homens, porque a NMO existe uma estatística que diz que é em torno de 9 mulheres um homem, e a gente já tem 22 homens nesse grupo, então tem uma quantidade grande de homens no Brasil com NMO. E também temos um pré-diagnóstico, que é aquele limbo em que a pessoa vive sem ter um diagnóstico, mas com sintomas muito parecidos. Então, a gente já mapeou, iniciou e formatou apoios psicoemocionais para toda essa cadeia que eu acabei de dizer. Então, e daqui a pouco a gente também é capaz de abrir também para os profissionais de saúde que lidam com as patologias, porque eu vejo que quem cuida precisa ser cuidado, isso é uma massa. Só que nem sempre esses profissionais estão sendo cuidados psicoemocionalmente. E a gente entende que é uma necessidade, então a gente daqui a pouco já está indo para esse caminho também. Então, o desafio do emocional, no meu caso, enquanto gestora, que fundou e que foi atrás de gente, que mobiliza as coisas, é primeiro separar as duas Cleides. É a Cleide paciente, né? A Cleide que eu não me considero paciente de jeito nenhum, é a Cleide que tem um diagnóstico, eu não tenho paciência, então eu não sou paciente. Eu tenho um diagnóstico. É a cliente que tem um diagnóstico, precisa se tratar, precisa se cuidar, precisa buscar ajuda, aceitar ajuda, acolher as suas próprias demandas. E a cliente gestora, que precisa fazer rodar, que precisa fazer acontecer. Para a gente que precisa baixar barreiras de muitas situações e muitas parcerias,
que precisa botar o ego de lado em prol da construção de tudo que precisa ser construído, que precisa minimamente mostrar para as pessoas também que o ego precisa estar embaixo quando a gente baixo mesmo, quando a gente está lutando por uma coisa que ninguém tem nada, sabe? Então não é sobre Cleide, é sobre um ecossistema todo. Então, para mim, o meu, pessoal, o maior desafio é esse, separar essas duas Cleides. Hoje eu já consigo virar a chave de lá e para cá, e às vezes alguns me perguntam assim, como é que tu consegue estar nos eventos médicos, ouvindo tudo aquilo que a anemia pode causar na pessoa, fizer naquele momento, eu estou a Cleide gestor. Eu não estou a Cleide paciente, não, eu não estou a Cleide que tem um diagnóstico, não. Porque se eu for para lá nesse lugar da pessoa que tem um diagnóstico, eu não dou conta de ouvir tudo aquilo, né? Eu não dou conta de entender as diversidades em que a patologia atua em cada corpo, de apoiar e ajudar os pacientes todos que estão ali dentro da rede de apoio da GNMO, que é a rede de apoio da ABNMO, com pessoas com diagnóstico e seus familiares. Então, eu não consigo, enquanto gestora, se eu estiver no lugar, né, nesse papel de pessoa com diagnóstico, cuidar bem dos outros, porque eu tenho que me cuidar nesse lugar e eu tenho que me cuidar. E a Cleide gestora tem que cuidar das pessoas. Então, esse é o maior desafio para mim. Emocionalmente, eu precisei muito de psicoterapia mesmo, como eu falei, de acupuntura, da medicina chinesa. Foram vários atores aí dos cuidados, né? Tanto é que o nosso Conexões Verdes, ele vem com o mote de ligações que cuidam, que é justamente essa rede toda que cada um de nós precisa, é a igreja, é a religião, é família, são os amigos, são esses cuidadores de diversos tipos. Ah, mas eu não acredito nas terapias integrativas. Ok, não tem problema nenhum. Agora, o que cada um precisa, né? O que cada um de nós, enquanto pessoas que temos um diagnóstico, principalmente os raros, precisamos? É de cuidado, nosso primeiro, e das pessoas que estão ao nosso redor, da pessoa lá da igreja, do grupo da igreja, da religião que a gente tem, das terapias que a gente consegue entender que para a gente faz sentido. Então, o cuidado ele vem de diversos lugares. Inclusive, como eu falei, a nossa campanha e o nosso evento em Salvador, que acontece dia 23, ele vai trazer esses multi-atores de cuidado. A gente vai ter um momento dentro da nossa programação que vai ser de 9 da manhã a 9 da noite, um momento em que é sobre esses cuidadores. Então, estarão lá vários desses profissionais, várias linhas de cuidado, várias linhas de tratamento. Estarão lá médicos, estarão lá neurologistas, estarão lá profissionais de saúde, e estarão lá também pessoas das mais diversas religiões, porque na Bahia é isso, a gente se cuida das diversas formas. E, no final das contas, o que a gente precisa é a cabeça ficar bem, o emocional ficar bem, a gente passar por um processo de aceitação de modo que a gente consiga, a partir dali, dar conta da nossa própria vida e apoio para os outros. E o Conexões Verdes ele traz isso, né, com esse mote desse ano, as ligações que cuidam. Cuidar do cuidador, cuidar de quem tem um diagnóstico, ninguém soltar a mão de ninguém, e a gente poder fazer algo bem significativo para esse mundo dos raros e movimentar tudo que a gente precisa movimentar para que a gente saia da invisibilidade, né? Sair da invisibilidade é mais fácil a gente ser pauta nos lugares. Então, o objetivo e o desafio é esse. A gente fica ouvindo aqui você falar e a gente se apaixona, viu? A gente se apaixona pela forma de você falar, de você se manifestar. E realmente ser uma pessoa incrível e a gente só tem a crescer. E eu tenho certeza que todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo pelo Spotify também vai ter assim um momento de acréscimo fantástico em relação a esse diagnóstico. Eu ouvindo a questão dos desafios, mexendo com tudo, eu queria saber em relação à descoberta desse diagnóstico, né? Porque aqui tanto vai assistir pessoas que já têm um diagnóstico, como pessoas que talvez estejam investigando, pessoas que estejam querendo descobrir ou conhecem alguém. Quando a gente descobriu o diagnóstico aqui no meu filho, que ele tem distrofia muscular de Duchenne, foi uma sensação nada muito agradável, aquele período de luto, um momento assim, a doença ela é muito, vamos dizer assim, ela é bem forte nos seus sintomas, e naturalmente a minha esposa só descobriu também depois que descobriu que o filho aí começou o mapeamento genético. Para descobrir o diagnóstico da NMO, como é que se dá esse processo? É um processo demorado? É um processo que não é fácil? Ou nem sempre é algo concreto? Qual é a caminhada que se tem que fazer para chegar a esse diagnóstico?
O maior desafio do diagnóstico de NMO hoje é por ela ser desconhecida, inclusive pelo meio médico. Né? Como ela é uma patologia que atinge principalmente mulheres adultas, o apelo ele é um pouco menor. Quando são patologias que atingem crianças, tem um apelo porque os pais se envolvem, as famílias. E quando são mulheres adultas, a gente já está numa fase da vida que é a gente por a gente mesmo, né? Então, dentro da jornada do paciente com NMO, é percebido a grande dificuldade da pessoa entender, entender assim, saber e perceber que aqueles sintomas são neurológicos. Porque, às vezes, nem os médicos que a gente vai no pronto-socorro queixando sintomas, encaminha para um neurologista. E dentro da neurologia existe a neuroimunologia, que é a área especificamente que cuida, né, da anemia, da esclerose e das outras autoimunes neurológicas. Então, a grande dificuldade hoje que eu percebo, né, da jornada do paciente com NMO é conseguir chegar na neurologista e daí esse neurologista encaminhar para o neuroimunologista. E é por isso que é tão importante a gente falar dela, da NMO em todos os lugares, é por isso que é importante a gente falar de sinais e sintomas, porque é só assim que as pessoas vão começar a perceber, olha, eu ouvi em algum lugar, ou sei lá, em algum lugar que ainda foi, que esses sintomas, a pessoa precisa procurar um neurologista. Tem um sintoma da NMO, quando afeta a área pós-trema, ou pós-trema do cérebro, é de vômitos e soluços que não passam. E aí as pessoas tendem a ir para pronto-socorro, para o gastro, para uma série de profissionais que não é um neurologista. E já conheço casos das pessoas chegarem no hospital com desidratação extrema e serem internadas pela desidratação extrema. E lá fazer investigação, e isso durar também um período até que algum médico ali, e eu estou falando das jornadas que eu conheço, até algum médico ali daquele centro que a pessoa está internada, normalmente já está na UTI, se atenta que aquilo pode ser neurológico. Ou porque vem os outros sintomas, que tem a ver com a mielite, que é a inflamação da medula, e aí afeta os movimentos do corpo, as sensações do corpo e o controle de alguns órgãos. Ou vem a neurite, que é a perda visual. Então, o que eu percebo das jornadas é que, em alguns casos, as pessoas só chegam realmente no profissional rapidamente quando os sintomas delas estão muito agressivos. Quando o surto, que a gente chama que é a crise, e na neurologia a gente chama de surto, quando essa crise chega com muita agressividade, comprometendo muitas funções do corpo, e aí esse profissional que está lá no socorro, cuidando ali daquela pessoa na UTI, entende que precisa chamar a multidisciplinaridade médica mesmo. E aí é quando entra um neuro, é quando, às vezes, em algumas regiões, o neuro não tem o conhecimento ainda daqueles sintomas específicos. E, desculpa, mas é verdade, sorte tem quem acaba indo para um lugar, para um hospital, um centro de apoio de saúde, que tem algum médico ali, que seja neurologista ou não, que sabe que a anemia existe, ou pelo menos sabe que a esclerose múltipla existe, porque conhecendo a esclerose múltipla, eles encaminham para um profissional que normalmente conhece a NMO. Então, é uma jornada hoje muito difícil por conta desse desconhecimento. Eu percebo também que, por serem mulheres normalmente adultas, a gente demora mais para procurar ajuda. Vai passar esse formigamento, essa sensação vai passar, esse embaçamento visual aqui deve ser por causa de estresse. E aí, nesse aguardar para ver o que acontece, porque a vida da gente não para e a gente tem que continuar trabalhando, fazendo as coisas que a gente tem que fazer, tem uma demora também no tratamento. E em alguns casos, quando demora no tratamento, é que a pessoa fica com sequela que é irreversível. Então, é uma jornada sofrida, dolorida, custosa, e é por isso que a gente tem que estar aqui em momentos como esse. E todo lugar que tiver a fala e a pauta sobre os raros, a gente falar dos raros que também não são genéticos, que existem crianças com NMO, mas são poucas, e a gente precisa levar essa discussão para o maior número de lugares possíveis, para que essa jornada seja encurtada até o diagnóstico, né? Para que essa jornada até o diagnóstico seja o mínimo possível, que ela tenha o mínimo possível de tempo, e que quando a gente
acione o serviço de saúde, seja público ou privado, os profissionais já tenham essa consciência de que, poxa, aqui a gente tem que encaminhar para a regulação para um hospital que tenha neurologia, a gente tem que encaminhar aqui para dentro da nossa rede de plano de saúde para um hospital que tenha esse serviço. A gente para às vezes o sintoma não é tão forte, a gente vai para algum oftalmo, alguém olha encaminhar direto já para o neurologista, então a gente precisa fazer esse movimento com a comunidade médica. Inclusive, nós da VNMO temos já um projeto que vai começar a rodar em abril, que é chamar Agentes NMO, e que a gente estará nos territórios, treinando profissionais de saúde. Nós e os profissionais de saúde que estamos conosco, né? Falando da NMO para os profissionais de saúde, buscando falar também para a comunidade médica, médicos neurologistas que falarão para essa comunidade médica, a gente indo atrás dos profissionais da rede primária, da rede básica de saúde, dos agentes comunitários, e esse projeto já vai acontecer agora a partir de abril, porque a gente entende que se a pessoa chegar lá no postinho dela falando que ela está sentindo qualquer um dos sintomas que a NMO ou as neuroimunológicas têm, e ela já encaminhar, já botar na regulação, já encaminhar para um neurologista, já vai ser um encurtamento enorme de sofrimento e de possibilidade de sequelas irreversíveis. Então, essa jornada não é fácil, é difícil, é custosa, e a gente está aqui para um dos motivos, né, fazer também ela ser encurtada e ser o mais bem-sucedida possível. Bacana mesmo essa iniciativa, e realmente a gente precisa conhecer mesmo, a gente precisa tratar, como você mesmo disse, a gente chega em profissionais que, às vezes, nós temos que passar o que é o diagnóstico, né? A gente já se deparou diversas vezes com profissionais da saúde, o próprio pediatra do meu filho nunca nem tinha ouvido falar do diagnóstico dele. Então, a gente é que teve que propagar, a gente teve que criar personagens na Turma da Mônica, a gente teve que criar um projeto, um livro chamado Amor Raro, onde a gente conta um pouco da história e está sempre divulgando alguma coisa para realmente trazer o conhecimento a quem pode nos ajudar, aqueles que estudaram. Conversando até com os médicos geneticistas, e com outros médicos, eles dizem que quase não estudam genética no próprio curso. Isso geralmente vai depois que eles queiram se especializar em alguma coisa, e isso realmente é muito difícil. Mas aproveitando que muita gente vai estar aqui nos assistindo, você poderia descrever para nós quais são as características da NMO e qual é o tratamento que está sendo utilizado hoje diretamente para esse diagnóstico? As características principais, as que são mais comuns, né? Formigamento nos membros superiores e inferiores, dormência, perda de força, perda de coordenação motora desses membros. O controle fica dificultado ou se perde o controle da bexiga e do intestino. A perda visual, e aí vem de diversas formas, tanto desde embaçamento, a perda total mesmo da pessoa ficar sem enxergar, em coisa de... Tem casos da pessoa estar dirigindo e apagou. Então, tem diversos níveis, né, de acometimento, porque aí vai de acordo com o nível de inflamação que aquela pessoa tem, ou na medula, ou no nervo óptico, ou na área póstuma cerebral. E tem esse também que eu falei, dos vômitos e soluços que não passam. Vai pro posto, toma remédio, toma soro, continua vomitando. Então, esses são os principais sintomas. A outra coisa que você falou foi o quê? A respeito do tratamento. Isso. Então, esses são os principais sintomas. E, em relação ao tratamento, hoje as pessoas com neuromielite óptica são tratadas com medicamentos off-label, que são aqueles que não estão na bula prescritos para NMO. E a gente toma imunossupressores e toma também em casos específicos, que vai de acordo com a sequela que cada pessoa tenha e cada necessidade de cada corpo, vai tomando sintomáticos para dor e para várias outras demandas. As pessoas que ficam com bexiga neurogênica, elas têm os medicamentos que elas precisam tomar, o cuidado com o cateterismo, então vai depender da sequela de cada uma. Mas a nível de controle de surto é o imunossupressor, e a gente faz uso deles que são não prescritos em bula. Ano passado, 3 medicamentos chegaram que são on-labels, prescritos na bula para NMO. Todos foram incorporados, né? Já foram aprovados pela Anvisa, mas agora falta todo aquele processo de incorporação no SUS, né? E tudo que todas as raras façam. A NMO ainda não tem um protocolo clínico, né? O PCDD. Então, as poucas pessoas no Brasil hoje que já fazem medicamentos entraram através de judicialização e já estão tomando esses medicamentos, e o mais bacana é que eu tenho contato com algumas e estão tendo
uma melhora na qualidade de vida. Isso é tão bacana, sabe? E a gente precisa brigar mesmo para que esses medicamentos cheguem. E como a NMO ela vem através de surto, a gente só tem piora se a gente tiver um novo surto, uma nova crise. É importante a gente falar da importância desses medicamentos serem incorporados e eles serem a primeira linha de tratamento nosso. Porque quando a gente vai para os outros que são off-label, acontecem casos de falhas. E uma falha na NMO é um novo surto. E um novo surto, a probabilidade muito grande de sequelas que são irreversíveis. Então, a gente precisa, inclusive, levantar a bandeira não só da incorporação desses medicamentos, mas que eles sejam incorporados como primeira linha, para que a gente tenha a possibilidade que eles nos trazem, que é mais de 90% de chance de não surtos, e a gente conseguir ter qualidade de vida, inclusive emocional e psicológica, que é, ó, eu estou sendo bem, eu estou segura, eu estou tomando um medicamento que cientificamente é comprovado, teste em várias pessoas, que eu não tenho, que eu só tenho pouquíssimas chances de ter surto novamente. Então isso dá uma calma de ansiedade e de medo mesmo em relação a como a doença pode progredir. Então, a luta da NMO, no meu ponto de vista, em relação ao tratamento, ela não é só sobre existir, porque agora já existe. Ela não é só sobre ser aprovada, porque já foi aprovada na Anvisa. Ela agora é ser incorporada como primeira linha, para a gente poder realmente descansar sobre esse medo contínuo, essa vigilância, essa hipervigilância em ter uma nova crise. E em controle da crise, o tratamento é pulsoterapia, é internamento, né? Pulsoterapia. O ideal é que se faça plasmaférese, vamos falar para plasmaférese, que é a retirada do plasma do sangue, que é onde tem esses anticorpos que causam essas inflamações, que no caso da neuromielite óptica tem pessoas com o antiacalcorina 4, que é um anticorpo positivo, tem pessoas com antiacalcorina 4 negativa, mas estão dentro do espectro porque tem sintomas que são clinicamente enquadrados como NMO, e as pessoas que eu falei, que tem um anti-MOG positivo, que é o MOGAD, que é a patologia, né, que chama MOGAD, que eu já falei aqui nessa conversa. Então, para os 3 tipos hoje, essas 3 situações, o tratamento ainda é o mesmo, do controle de surto. A pulsoterapia, a plasmaférese, que é indicada para fazer retirada desses anticorpos e a pessoa ter um período aí do sistema imunológico parar de produzir, diminuir, porque vai estar usando a pulsoterapia, os medicamentos. E, na sequência disso, é o imunossupressor, que é para baixar a imunidade. E a intenção é que não produza esse anticorpo, né? Baixando a imunidade, o sistema imunológico está com um pouco menos de atividade e produz menos esse anticorpo. E aí a gente precisa de novo falar dos medicamentos novos, que eles têm atuações específicas no anticorpo e vai trazer para a gente mais qualidade de vida e a possibilidade da gente ter menos infecções e tantas coisas que a gente acaba tendo uma piora grande no nosso organismo, porque o nosso sistema imunológico ele é baixo, ele é reduzido como um todo, né? Não é só para um globo específico de ações, de atividade dele. Dizer assim mais simples, né? Então, é isso. Temos o tratamento para controle de surto e o tratamento para evitar esse novo surto. Mas que eles ainda, em várias regiões do Brasil, como eu já rodei, ano passado eu rodei Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em várias regiões que dizem que são centros de referência, não têm acesso a plasmaférese e têm dificuldade de fazer a pulsoterapia. As pessoas têm dificuldade de chegar nesses centros porque vai primeiro para a UPA, vai para o postinho, né? Tem toda essa demora na regulação para chegar até esse local. Até aquelas pessoas que já estão no diagnóstico, às vezes demora, já sabem que estão em surto, que a gente sente no corpo, e não conseguem fazer o bloqueio, né, com o tratamento de internamento da pulso e da plasma. Então, a gente tem muito que brigar ainda, muito que lutar, muito que conscientizar para que seja possível, o mais rápido possível, esse cuidado para evitar as sequelas que, infelizmente, ficam permanentes. Realmente são desafios que têm que ser enfrentados diariamente e que realmente trazendo essa questão do tratamento, essa questão de novas medicações, traz também uma nova esperança, como você mesmo disse, né? Traz até segurança em relação ao diagnóstico.
Me diga uma coisa, em relação a quem descobriu o diagnóstico, a gente sabe que o papel das associações ela tem sido assim maravilhoso na vida de um paciente ou de alguém diagnosticado. Como você bem frisou em um momento antes, a gente geralmente começa com uma CDG, uma associação onde engloba todos os diagnósticos, mas é necessário a gente criar também associações com aquela patologia específica, porque a gente já vai trabalhar e direcionar de uma forma bem mais ampla, né? A gente faz isso junto com as associações. Por isso que hoje eu trabalho com a Associação de Distrofia Musculares, mas quando a pessoa ela é diagnosticada, quando ela passa por esse processo, e a partir do momento que a gente tem aquela sensação de que não tem um grupo tão grande ou um grupo tão específico, e descobrimos a associação, então como é que essa pessoa que descobriu o diagnóstico, como é que essa pessoa que está começando essa nova fase da vida dela, onde ela descobriu, como é que ela pode chegar à associação e qual tem sido o papel da associação em trazer essas pessoas e colocar e fazer com que elas se sintam partes e até gerem uma nova esperança e uma nova expectativa nessa nova fase de descoberta de diagnóstico na vida desses pacientes. A gente primeiro tem que entender que quando a gente trata de uma patologia, a gente tenta cuidar de uma patologia que é rara, a gente não pode simplesmente esquecer que tem as outras. Então, a gente tem que estar em suporte nas outras, seja para o encaminhamento. Né? Esse é o primeiro ponto. E dentro da ABNMO, a gente tem vários serviços que são oferecidos hoje para as pessoas com neuromielite óptica e suas famílias. Eles funcionam para a maioria dos estados brasileiros online, mas já existem estados em que a gente está atuando presencialmente. Então, é importante que a pessoa entre em contato com a gente pelo nosso site, abnmo.org, pelo Instagram, abnmo.oficial, e também tem o da comunidade NMO, que é essa comunidade de apoio aos pacientes e os cuidadores, os familiares, que é a comunidade NMO mesmo, no Instagram. Através dessas redes aí, é possível chamar a gente no WhatsApp, enviar e-mail, como a pessoa preferir, e daí a gente vai fazer o entendimento de qual é a real situação da pessoa. A gente tem o início do nosso acolhimento começa pela enfermeira, e aí ela faz um entendimento, ela entende como é a situação daquela pessoa, da família e da realidade ali. E aí, a partir disso, encaminha para os serviços que a gente tem, ou pelo menos oferece, porque nem sempre as pessoas querem um serviço, e está tudo bem também. Então, hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, com enfermeira, fisioterapeuta neurofuncional, educador físico e psicólogo, que são os que atuam no programa de qualidade de vida, um Viver Melhor. Temos neurologistas, neuroimunologistas que estão com a gente atuando nesses movimentos todos de conscientização para levar a informação real, para evitar fake news em saúde. Temos vários outros profissionais que nos ajudam e compõem a Associação Brasileira, como assistente social, pessoas da área administrativa, contadores e vários outros profissionais que estão com a gente dentro dessa instituição, porque a gente precisa de todos esses suportes e profissionalizações deles, né, para a gente conseguir dar conta da parte administrativa e de gestão. E a gente também conta com vários voluntários. Esses voluntários, eles atuam pontualmente nos momentos em que a gente solicita para alguma campanha, para algum evento, para alguma coisa que normalmente é pontual, e que não é porque é pontual que é menos importante, ao contrário. É aquele momento em que a gente junta forças mesmo para criar um volume maior e fazer a conscientização acontecer. Então, quem está ouvindo aqui a gente, que tem alguém da família que tenha algumas patologias neurológicas, não tem rede de apoio, não sabe como ter uma qualidade de vida apesar desse diagnóstico, procura a gente, porque não é só sobre NMO, é sobre, como eu falei, as co-irmãs, e a gente poder, a partir disso, encaminhar também. Já fomos procurados por diversas pessoas de diversas doenças raras, e aí, a partir disso, a gente mapeia quais são as outras associações que atuam diretamente com aquela patologia, que já tem uma expertise há muito mais tempo com aquela patologia, naquela região que aquela pessoa se encontra, e a gente encaminha para que ela possa ter essa rede de apoio, possa ter esse suporte. Então, outra coisa que é importante ser dita, e eu gosto muito desse tema, que é os dados em saúde, né? A gente está fazendo agora a catalogação nacional com pessoas de NMO, com diagnóstico de NMO. Porque a gente entende que precisa ter esses dados e a gente precisa ter esse registro que é nacional, e a partir dele a gente entender
as realidades que são regionais e as realidades que são brasileiras. E buscarmos apoios, montar projetos e construir ou buscar construir ou buscar fomentar projetos de lei e políticas públicas, tanto governamentais quanto nos governos, né, nas prefeituras e no governo federal, para que a gente consiga garantir qualidade de vida para essas pessoas. E a qualidade de vida perpassa por vários eixos, né, de tratamento, de assistência e várias outras. Então, quem está ouvindo a gente também aqui, conhece pessoas que têm o diagnóstico de neuromielite óptica, avisar que a gente está fazendo esse cadastramento, que na verdade é uma catalogação de pessoas com neuromielite óptica, porque esses dados é que vão levar a gente com mais base para os lugares em que a gente precisa ir, brigar, e com esses dados que a gente consegue brigar com informação, porque não é só dizer, tem pessoas com neuromielite óptica no Brasil, não, a gente vai dizer quantas pessoas são, onde é que elas estão, como é que elas estão vivendo, qual é a realidade de cada um desses grupos, qual é a realidade de cada estado, o que é que elas estão tendo acesso ao tratamento, e aí a gente consegue, a partir disso, brigar com base, digamos, né? com informação. Não, é uma catalogação que eu entendo que ela vai fazer muitas mudanças nas nossas reivindicações, porque é a partir dela que a gente vai entender realidades, necessidades, desafios e, principalmente, quantos estão passando por cada situação dessa aí que a gente vai levantar. E aí fica mais possível de conseguirmos onde que a gente precisa chegar, né? Conseguirmos o que a gente está querendo, que é qualidade de vida, que é medicamento, que é acesso à saúde, que é a possibilidade de uma vida com qualidade de vida para essas pessoas. Bacana. Me tira uma dúvida também. A gente está falando aqui e o tempo passa muito rápido, né? Quando a conversa é boa, quando o assunto a gente vem conversando e com muito conhecimento, passa muito rápido e voa, mas ainda dá tempo da gente tirar aqui algumas dúvidas. Aproveitando que nós estamos no mês de março, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da conscientização do mês, né? Como você mesmo frisou, a questão do Março Verde. E aí, diz aí para a gente, descreve alguma coisa com o que é que esse mês, quais são os trabalhos, o que é que a associação está fazendo, qual a importância de enfatizar essa questão do mês, para todos aqueles que estão tanto nos assistindo como nos ouvindo, possam entender e compreender, porque durante o ano inteiro o próprio Ministério da Saúde ele faz meses específicos de cada patologia, e é nesses meses onde realmente a gente ganha um destaque. Então, escreve para a gente um pouquinho aí a importância deste mês para a NMO. O Março Verde, que é um mês de conscientização sobre a neuromielite óptica, ele, assim como é para as outras patologias, né, o Outubro Rosa, o Novembro Azul e tantos outros que tem por aí, é o mês da gente levar a patologia, o nome, né, da neuromielite óptica e os sinais e sintomas para o maior número de lugares possível. Eu, Cleide, aí é muito pessoal meu, eu entendo que é um mês que a gente tem que levar para quem não conhece. Porque quem conhece está convivendo com ela todos os dias, todos os meses do ano. Mas para quem não conhece e precisa saber que ela existe para, inclusive, apoiar outras pessoas, é esse mês que a gente precisa, porque é um mês que acaba tendo um volume muito maior de ações, das pessoas interessadas, a mídia se interessa. Então, esse mês de março, a gente construiu um projeto chamado Conexões Verdes. E o verde não é por conta da NMOs propriamente dita, porque a cor que foi escolhida é verde. Mas é no sentido de relações saudáveis, de saúde, de qualidade de vida, de inclusão, real acessibilidade. Então, a gente está buscando olhar para os temas que são transversais. E aí, esse verde daí, do Conexões Verde, ele vem com esse olhar para a vida, que é o que a gente espera e quer e deseja e busca que essas pessoas tenham. É uma vida com qualidade de vida. E aí, nós estamos fazendo evento em 14 estados brasileiros, ao contrário, são 12 estados brasileiros e nós temos mais de 14 eventos que aconteceram programados e outros que surgiram ao decorrer do momento em que a gente estava naquela cidade. Estamos participando de várias entrevistas na imprensa desses lugares, desses estados em que a gente vai. E quem quiser saber mais, acompanha o nosso Instagram, porque está lá todos os lugares que aconteceram. E aí, quando passar todo esse movimento de irmos para os lugares e para os eventos, a gente vai conseguir postar um pouquinho do que aconteceu em cada evento desse. Então, quem tiver ainda, quem tiver nos lugares em que a gente fez os eventos e
vai ter, ao longo do ano, o Conexões Verdes acontecendo em outros lugares que a gente não conseguiu nessa agenda de março, porque só são 31 dias. Então, não dá para colocar todos os lugares que a gente gostaria de ir, todos os eventos que a gente gostaria de fazer. Então, acompanhe ao longo do ano o Conexões Verdes, porque ele vai trazer esse apoio à neuromielite óptica em diversos lugares que a gente não conseguiu fazer agora em março, mas também em diversos outros apoios a outras patologias, porque a gente entende que, como eu falei desde o início, a gente tem que trabalhar unido, para que a gente olhe no mesmo lugar e, a partir disso, unir forças mesmo, porque essa união de forças, de expertise, faz com que a causa, a luta, ela seja maior, a causa seja vista por mais lugares. Então, o nosso mês de março é o mês de conscientização sobre a neuromielite óptica, é o Março Verde, e a BNMO levantou um projeto chamado Conexões Verdes, que é para conectar todas aquelas pessoas que estão em prol da vida, que querem que a vida continue sendo um bom lugar para se viver, né? Literalmente, que a gente consiga ter qualidade de vida dessas pessoas, dentro da condição que ela esteja, que sim, é possível, porque a gente tem visto isso com clareza, no dia a dia das pessoas com anemia e de outras doenças raras. É desafiador, é difícil, tem que ter adaptações, tem. Mas é possível, assim, apesar de tudo, a gente conseguir ter qualidade de vida. E é isso que a gente chama nesse verde do Conexões Verdes. Então, acompanhe as redes sociais, da BNMO, porque é lá que vai ter onde estão acontecendo os eventos. Então, sempre que vocês verem um evento acontecendo e for na sua região, façam um esforço para ir, convide outras pessoas, convidem com entusiasmo para que essas pessoas queiram também fazer parte, porque cada região vai trazer um evento de acordo com questões culturais daquele lugar. A gente não está indo com um evento engessado, a gente está indo com eventos que as pessoas daquela região se vejam naquele evento. Então, se vocês acompanharem aí e virem os que já aconteceram, cada um foi de um jeito. A gente teve evento em parque da cidade, a gente teve evento fechado, a gente teve seminário, a gente teve encontros com os pacientes, a gente teve encontros com os profissionais de saúde. A gente vai ter um movimento que vai acontecer em Fortaleza, por exemplo, no dia 20, que a gente vai fazer a conscientização, que é uma blitz itinerante, a gente vai utilizar a carreta furacão para isso, porque a gente faz as paradas, conversa. Em Salvador vai ser um evento muito grande no Largo do Bonfim, que a gente traz manifestações culturais todas que existem em Salvador, o sincretismo religioso também, que são essas pessoas que cuidam uns dos outros, os vários profissionais que existem lá, principalmente dentro da capital baiana, das terapias integrativas, os médicos, a ciência. Então, a gente está fazendo um evento muito grande em Salvador com esse volume de informações que é a Bahia mesmo. Volta Redonda vai ter com os profissionais de saúde, já tem mais de 90 pessoas inscritas. Então, assim, Volta Redonda no Rio de Janeiro. Então, cada lugar a gente faz um movimento de acordo com a cultura daquele lugar, de acordo com a necessidade do que precisa acontecer naquele lugar, naquela realidade ali, em relação ao NMO ou a outra patologia que, caso a gente venha atuar, e respeitando a cultura daquele lugar. Porque eu entendo que essas questões culturais também dificultam muito nos diagnósticos, dificultam muito nos tratamentos. Eu já vi várias situações das pessoas pararem de tomar o remédio para tomar chá, para fazer um trabalho. Eu sou totalmente a favor das terapias que são integrativas, dessas terapias complementares. Mas a ciência está aí para provar que o remédio precisa ser tomado, que a gente não pode abandonar o tratamento. Então, a gente respeita todas essas crenças, essas regionalidades, né? E dentro disso a gente tenta buscar conscientizar com a linguagem que aquele lugar precisa, que aquele lugar entende, que aquele lugar gosta, que aquele lugar se identifica. E aí é assim que eu entendo que a gente vai conseguir chegar a mais pessoas em mais lugares e em todos os territórios. Que pena que a gente está chegando ao final desse bate-papo gostoso, desse bate-papo maravilhoso, onde a gente aprendeu muito e está sendo acrescido muito diante de todas as informações que você repassou para a gente e com muita propriedade. Foi muito bom poder conversar contigo aqui, Cleide, nesse dia que eu tenho certeza que todos aqueles que vão nos acompanhar através das nossas plataformas também vão poder conhecer ou até pontuar ou saber se algum sintoma de alguém da família ou até mesmo dele
vai tentar conectar de uma forma mais rápida a questão do NMO. Eu queria deixar aqui com você as suas considerações finais. O que você ainda acha importante para a gente colocar aqui, além de tudo aquilo que você já trouxe, além de tudo que você já forneceu para a gente em termos de informação, mas o que você ainda acha necessário acrescentar, colocar, dá a tua palavra, diz aí o que você acha para que tanto aquele que está nos escutando, como aquele que acabou de descobrir o diagnóstico, como aquele que está passando por essas etapas da vida, deixe para a gente as suas considerações finais, porque com certeza é de grande valia para todos nós. A NMO, ela é uma doença muito grave. E ela não é uma doença que espera nada. Se a inflamação medular, a inflamação do nervo óptico, o área próxima tiver um acometimento muito grande, essa pessoa passa a ter sintomas muito fortes, sequelas muito sérias que podem ser permanentes. E em alguns casos de não controle desses surtos pode levar à morte. Então a gente está falando aqui de uma patologia que deixa pessoas com problemas funcionais, com dificuldades funcionais motoras, cadeirantes, tetraplégicos, paraplégicos, cegos 100%, e que pode levar também essa pessoa a perder a vida. E como eu disse, ela vem em surto, ela vem em uma crise. Como é essa crise? Essa crise vem com esses sintomas que eu já narrei aqui. Então, o atendimento precisa ser muito rápido, o mais rápido possível, e a gente precisa brigar por isso, de todas as formas que conseguirmos. Então, não negligencie com sintomas neurológicos. Quem já tem o diagnóstico de NMO, não abandone seu tratamento em hipótese alguma. Converse com seu médico. Não vá sentindo que tem melhoras sintomáticas, procure o seu neuro, porque ele vai saber ajustar os seus medicamentos para alguns sintomas que ficaram, em alguns casos, ficam permanentes. Não deixe de tomar um imunossupressor, porque ele faz com que a sua imunidade fique um pouco mais regulada e, a partir disso, evite que tenha novas crises. E para você que não tem NMO, que nunca ouviu falar, ou que está ouvindo falar agora, ou que está ouvindo falar um pouco melhor agora, e eu peço que se junte nessa fala única que precisa chegar. A anemia precisa chegar em todos os lugares. E eu tenho um mote que eu uso desde sempre, desde 2018, quando saiu o meu diagnóstico. Você já falou da anemia para alguém hoje? Porque não dá para ter vergonha de falar, não dá para ter vergonha de dizer que tem um diagnóstico, não dá para ter vergonha de dizer que meu filho tem, minha esposa tem, meu marido tem, minha filha. Não dá. Porque a anemia não espera ninguém. Parar para ter um tempo de conscientizar, parar para ter um tempo de tratamento. Ela é muito rápida, ela é muito agressiva. Então, falem da NMO. Sempre que vocês tiverem oportunidade, sempre que ouvir alguém falando desses sintomas que eu disse aqui, falem para procurar logo o neurologista, para não brincar com isso. Porque quando eu falo brincar, não deixa ver se vai melhorar, vou esperar para ver. Procura logo. Se não for nenhuma patologia neuroimunológica, ótimo, mas que foi logo para quem é aquele que vai entender qual que é a demanda, solicitar os exames, que normalmente são a ressonância magnética, colher o líquido, né, que é o líquidozinho que tem na coluna, fazer o anticoagulina 4, que é um exame de sangue super simples, e tantos outros que às vezes os médicos pedem para entender esse diagnóstico, né, precisando de outros exames complementares. Então, você já vai logo para um médico, já encaminha logo alguém, ou já dá indicação de alguém, procura logo o médico que vai investigar se é neurológico. Se não for, ótimo. A pessoa segue na sua investigação para outras patologias. Mas se for, ela já vai ter um tratamento rápido. E se for anemia, ela já vai ter a possibilidade de ter menos sequelas. Então, fica aqui o meu agradecimento por esse espaço. Sempre que vocês me convidam, para mim é uma honra estar aqui, porque eu acho que não cansa falar de NMO, já que poucos falam dela. Então, vamos continuar aí todos juntos, no sentido de união mesmo, unidos, porque eu acredito que unidos é que a gente está estratégico, é quando a gente está olhando para o mesmo ponto, quando a gente está tendo foco no que a gente quer fazer, e a partir dessa estratégia a gente consegue entender ações melhores em conjunto, para fazer com que os raros tenham vez, os raros tenham voz, e os raros tenham espaços. E aí isso também inclui a NMO. Então, muito obrigada a vocês por esse espaço, muito obrigada a quem está escutando a gente, quem está se interessando em conhecer a neuromielite óptica e todos esses raros que esse canal traz para a gente conhecer.
E não achem que é bobagem, não achem que não aconteceu na sua família, ótimo, não aconteceu com você, ótimo, não aconteceu com ninguém perto de você, ótimo. Mas em algum momento pode ter alguém numa fila de uma padaria, na fila de um banco, narrando sintomas, que seja de alguma doença rara, falando sobre o filho dela que está assim ou que está de outro jeito. E você, por ter visto um desses vídeos aqui, poder falar, eu vi, eu não estou dizendo que mas eu vi uma vez que tem uma patologia, e aí você discorre sobre aquilo. E já fala qual que é o médico que aquela pessoa procurar, o geneticista, no caso da NMO, o neuroimunologista, é o reumatologista, quem é? Você já vai ter uma noção para ajudar alguém. E tenha certeza, quando você faz isso, você ajuda com que essa pessoa comece a se tratar logo, se for essa patologia que você percebeu, que tem os sintomas, né? Mas mesmo assim, vai ajudar ela a ter um direcionamento e começar a buscar, ou buscar por um lado mais assertivo, para ela chegar ao diagnóstico dela e poder ter um tratamento e a partir disso ter qualidade de vida. Então, muito obrigada. E eu acho que é um trabalho que é de todos nós e que, a partir do momento que a gente escuta falar sobre a patologia, a gente faça ter algum grau de responsabilidade aí também, divulgar. Então, divulguem, porque agora também a bola está com vocês. Cleide, e aí então, para finalizar mesmo, diz aí para a gente como te encontrar nas redes sociais, tanto a associação como você, para o povo conhecer um pouco ainda mais sobre NMO. O site da associação é abnmo.oficial. Não, aí é o Instagram. Vou lá de novo. O site da associação é abnmo.org, o www antes, né? E o Instagram é abnmo.oficial. E também tem a rede de apoio, que é a Comunidade NMO, isso também no Instagram. E o meu Instagram pessoal, que você também pode entrar em contato, me chamar lá, é o Chega de Encrenca. E aí é Cleide Lima, meu nome, né? Você tanto busca das duas formas, vai aparecer. Mas o Chega de Encrenca é por conta de tudo isso que eu vim trazer aqui. E ele já existia antes de eu ter NMO. Então, quando a gente grita, dá um grito de eu não aceito mais situações que podem ser resolvidas, que podem ser diminuídas, minimizadas, dirimidas. E eu vou fazer a minha parte no que for preciso. Então, chega de encrenca para você, e o que eu puder fazer, eu estou aqui ajudando todo mundo. É isso. Show, bacana. Que bom. Realmente foi muito bom conversar com você, foi muito bom conhecer um pouco mais sobre esse diagnóstico. E como eu disse, volto a repetir, nós estamos acrescidos e já dá para a gente dar pelo menos um norte a todos aqueles que tiverem sintomas parecidos. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse novo episódio, nesse episódio maravilhoso sobre NMO aqui nos Conexões Raras. Quero agradecer a você que tem divulgado e já peço para você compartilhar. Divulgue a nossa causa, divulgue a Causa Raros, divulgue o programa Conexões Raras, porque as pessoas elas vão conhecendo e quanto mais conhecem, mais fácil, mais precoce será a questão do diagnóstico. Eu gostaria também aqui pedir a você encarecidamente que siga-nos nas redes sociais. O nosso Instagram é @acdgbrasil e também no nosso canal do YouTube, ACDG, e o nosso Spotify. Compartilhe para ficarmos sempre conectados e espalhando informações sobre o universo das doenças genéticas e raras. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores sociais, a Takeda, a Unaila, a PTC Therapeutics e a nossa parceira, a Fedran. E a você, um grande abraço e muito obrigado, e até o nosso próximo episódio de Conexões Raras. Espero ver você aqui mais vezes, e quanto mais nós divulgarmos, quanto mais corremos atrás de estar informando sobre o diagnóstico raro, mais qualidade de vida nós vamos trazendo. Não esquece, nós podemos ser raros, mas não somos invisíveis. Fica com Deus e até a próxima, o nosso programa Conexões Raras.